boa noite. Boa noite. Condenados do mensalão, o deputado federal Pedro Henri renuncia e se entrega e vai para a cadeia. A aprovação do governo Dilma sobe na pesquisa Ibope. Presidente da França assina parceria com o governo Alckmin para a despoluição do rio Tietê. Lotada de consumidores a 25 de março desafia previsões sobre queda de vendas este ano. 2 pessoas são indiciadas pelo desabamento que matou 10 pessoas na zona leste de São Paulo. E na série Cara de São Paulo, uma paulistana percorre as ruas vendendo bijuterias em cima de uma bicicleta. O Jornal da Gazeta já está no ar. Mais de 3 bilhões de dólares. Este é o total de gastos com a despoluição do rio Tietê, que até agora não apresenta mudança significativa. Para o ano que vem, os gastos devem aumentar ainda mais. Hoje, o governo do estado assinou um acordo com a França para utilizar a mesma tecnologia empregada no Rio Sena, em Paris. Nós estamos na divisa entre Guarulhos e São Paulo. Em várias partes da margem do rio Tietê, a gente encontra pequenos depósitos de lixo como este aqui. Com muito material inflamável, madeira, papel, papelão, tem até pedaços de um televisor. Quando chove, o rio Tietê sobe o seu nível e boa parte disso aqui vai para o leito do rio. Os moradores não se intimidam em falar o destino da sujeira que passa pela rede clandestina de esgoto. O povo contamina o rio, que o esgoto, lógico, contamina. Tudo influi. Mas não tem um porque não tem um ação, tratamento. né? Só quem polui o rio é só pobre. Rico não polui. Esta é a chácara Três Meninas, no Jardim Helena, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Ao lado do rio Tietê, nesta região de Várzea, vivem cerca de 3.500 moradores em situação de risco. Para pegar água da Sabesp por meio de uma rede clandestina, mangueiras são usadas e passam de casa em casa. É duro, senhor. É duro. Tá pegando essa água por quê? Para lavar roupa, lavar a louça. Para beber também, né? Tem que ferver. Ela tá vindo contaminada. Tem medo de beber assim? Nós temos, todos têm medo. A minha neta foi pôr feijão no fogo. Aí o que aconteceu? Tinha fezes dentro da água. Aí ela pegou o feijão com tudo e jogou fora. A minha cunhada ali, os baldes, encheu os baldes, tudo amarelo com fezes dentro. O rio Tietê nasce em Salesópolis, na região de Mogi das Cruzes, e se mantém limpo até Biritiba-Mirim. Em Suzano, a qualidade já é considerada ruim. De São Paulo a Santana de Parnaíba, a qualidade da água é péssima. Praticamente não há mais vida. Desde a década de 1970, o governo tenta despoluir o rio Tietê. O atual projeto começou em 1992. Atualmente está na terceira fase esse projeto. Já foram então consumidos cerca de 3 bilhões de dólares, mas é importante ressaltar que para cada dólar investido em saneamento, a gente economiza até 4 em saúde pública. Hoje, um acordo de cooperação foi assinado entre a França e o governo de São Paulo. O objetivo é a troca de conhecimento e tecnologias entre Sabesp e o órgão francês responsável pela despoluição do rio Sena. Considerado biologicamente morto nos anos de 1960, ele teve os primeiros sinais de recuperação em 2009, quando o salmão retornou do Atlântico ao rio. A França tem, Île-de-France, uma experiência na despoluição do rio Sena em Paris, utilizando nitritos nas suas estações de tratamento de esgoto. Nós faremos então a parceria para a gente acelerar esse trabalho do saneamento básico. Em visita a São Paulo, o presidente francês François Hollande também fechou acordo com o governo paulista para financiar a construção de um trem que ligará o centro da capital ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Depois, François Hollande se encontrou com a presidente Dilma Rousseff e empresários paulistas. O primeiro compromisso da presidente Dilma Rousseff foi no prédio da Fiesp, onde participou de um seminário empresarial. Dilma estava acompanhada do presidente da França, François Hollande, que chegou ao Brasil ontem numa viagem oficial de 2 dias. Em seu discurso, a presidente Dilma disse esperar um avanço nas negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A expectativa é que elas ocorram já no começo do ano que vem.
Um futuro acordo contribuirá para a realização do potencial ainda inexplorado de intercâmbio de nossos produtos e serviços. O Brasil e o Mercosul já estão prontos para fazer a oferta comercial. Esperamos que a troca de ofertas se realize em janeiro. Já o presidente francês ressaltou que a França confia no Brasil e afirmou que o país é visto pela Europa como aliado e, ao mesmo tempo, concorrente, já que se tornou uma grande potência econômica. A França a confiança no Brasil. A França é o quinto maior investidor estrangeiro no Brasil, onde estão presentes entre 500 e 600 empresas. Hollande disse ainda que a intenção é dobrar até 2020 o comércio bilateral. A balança comercial entre os dois países atingiu 10 bilhões de dólares no ano passado. Encontros como esse repercutem em concretos investimentos recíprocos lá e cá. A visita de Hollande é uma retribuição à ida de Dilma à França em dezembro do ano passado. Ontem, ele e Dilma assinaram uma série de acordos nas áreas de educação, ciência e tecnologia. Já na pauta econômica, Hollande quer negociar com o governo brasileiro a aquisição de 36 caças para renovar parte da frota da Força Aérea Brasileira. Um projeto estimado em mais de 16 bilhões de reais. As conversas começaram no governo do ex-presidente Lula, mas foram paralisadas na gestão de Dilma devido à crise econômica mundial. Empresas da Suécia e Estados Unidos também estão na disputa para vender os caças ao Brasil. Mas ainda não há previsão para a compra das aeronaves. Depois de se despedir do presidente francês, Dilma veio para o seu segundo compromisso da agenda. Ela participou da inauguração do Hospital de Clínicas Municipal aqui de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Agora acompanhada do ex-presidente Lula. O provável candidato do PT ao governo paulista, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também participou do evento, que teve um tom de campanha política. Dilma voltou a defender o programa Mais Médicos e disse que pode aumentar o número de estrangeiros atuando no país. Inicialmente, a meta do governo era contratar até março do ano que vem 13 mil médicos estrangeiros. Quando chegar março, nós vamos fazer uma reavaliação. E se for necessário, nós traremos mais médicos para o Brasil. Pesquisa Ibope mostra que subiu a aprovação ao governo da presidente Dilma Rousseff. De acordo com o Instituto, a avaliação positiva ao governo subiu 6 pontos. Em setembro, 37% dos entrevistados consideravam a administração Dilma ótima ou boa. Agora, esse índice é de 43%. Além disso, diminuiu o número de entrevistados que consideram o governo regular. Em setembro, eram 39%, agora são 35%. O percentual de eleitores que considerou o governo ruim ou péssimo oscilou dentro da margem de erro, de 22% para 20%. Mesmo com o aumento da avaliação positiva, o governo Dilma ainda não retomou os índices de aprovação registrados no começo deste ano. Em março, a avaliação positiva era de 63%. Em julho, no auge dos protestos pelo país, atingiu 31%. A pesquisa também avaliou o desempenho dos governadores. O governo do Amazonas, de Omar Aziz, do PSD, tem a melhor avaliação, com 74% de aprovação. Já o governo de Pernambuco, de Eduardo Campos, do PSB, é o segundo colocado, com 58% de aprovação. Em São Paulo, o governo de Geraldo Alckmin, do PSDB, é considerado ótimo ou bom por 31% dos eleitores. A margem de erro é de 2 levantamentos, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O USP Leste tem problemas com água imprópria. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. De acordo com o jornal, o bloqueio temporário dos bebedouros foi determinado depois que análises feitas pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, apontaram turbidez da água e presença indevida de bactérias. O problema teria sido causado pela falta de limpeza dos reservatórios de água. A USP Leste já foi multada este ano por causa da contaminação do solo por gás metano no campus. Em novembro, a Justiça determinou a suspensão das aulas por risco de explosão. Antes da universidade, funcionava na área um aterro de lixo orgânico.
A Sabesp afirma que a água coletada no ponto de abastecimento da USP Leste atende aos parâmetros da vigilância sanitária e está potável para o consumo humano. Em relação à água dos bebedouros, por estar na área interna do imóvel, a responsabilidade pela qualidade é da universidade. Ao Estadão, a USP Leste informou que contratou em regime de emergência a limpeza dos reservatórios, que será feita neste fim de semana. Tiroteio em escola nos Estados Unidos fere uma pessoa. O ataque aconteceu em uma escola do Colorado agora à tarde. Segundo a polícia, o atirador teria se matado após a ação criminosa. Os alunos foram retirados do local e levados para uma igreja próxima. A instituição de ensino fica perto da escola Columbine, que ficou marcada por um tiroteio no qual 2 jovens mataram 12 colegas e um professor em 1999. Uma paulistana cheia de garra transformou um período de depressão em criatividade e força para voltar a produzir. Dona Teruco circula pelo bairro da Bela Vista com sua companheira, a bicicleta Biju, que é também seu instrumento de trabalho. Teruco é uma personagem com a cara de São Paulo. As mãos são rápidas, resultado de quem aprendeu a arte na juventude. Durante a vida de casada, deixou o talento de lado e cuidou da família. Ao se separar, entrou em depressão, até se lembrar que poderia voltar a fazer sapatinhos de crochê para bebês e bijuterias. Eu estava jogada no sofá, como qualquer pessoa deprimida, né? De pijama. E estava assistindo o programa da Kátia e ao mesmo tempo eu pensava, eu preciso encontrar alguma coisa para fazer. Então foi quando apareceu uma pessoa falando sobre bijuteria e divulgando o produto com vídeos e eu já tinha feito bijuteria, mas nem lembrava disso. Isso daí foi um cutucão que eu levei. As filhas Bárbara e Laura são a inspiração do pequeno negócio chamado Barbarella. Na sala do apartamento fica o ateliê, onde Dona Teruco passa as madrugadas confeccionando suas peças. Os momentos difíceis ela superou com novas ideias. E para aumentar as vendas, decidiu não esperar que as clientes a procurassem para encomendar bijuterias. Com a bicicleta que ganhou do irmão, circula pelas ruas da Bela Vista para mostrar seus produtos. Eu falei, banquinha não vou montar, justamente por problema de fiscalização. Foi quando eu descobri que podia vender, que eu era artesã, eu tenho cadastro no estado, tenho CCM. Aí eu resolvi pôr na bike e andar porque eu pensei, uma loja sobre rodas, se um lugar não tá bom, eu mudo de calçada, mudo de esquina. A Dona Teruco para a bicicleta em vários pontos da Avenida Paulista. Na parte da frente estão os sapatinhos de crochê que ela mesma faz. Tem também nessa caixa adaptada aqui na bicicleta, toda estilizada com cenários da Avenida Paulista, as bijuterias que ela fabrica também na casa dela. Ao todo, à disposição do consumidor, mais de 40 peças. Ela escolhe um ponto a cada dia e ali fica por cerca de 3 horas, geralmente na hora do almoço, quando o movimento é maior. Ela carrega a maquininha para aceitar cartão. Os colares, pulseiras e brincos variam entre R$25 e R$120. Perfeito, facilita muito a nossa vida. A gente está no horário de almoço, passeando, de repente ver umas coisas lindas dessa. E acho também uma oportunidade, né? Num país que não tem muito emprego, principalmente para a nossa idade, né? Eu acho muito interessante, sim. Eu dou o maior apoio às pessoas que têm esses dons. Enquanto conquista o consumidor, faz uma das coisas que mais gosta, vender. Passam pessoas maravilhosas. Eu, com um mês de rua, eu tenho amigas hoje na rua, não são nem clientes. Então, para fazer amigos, né? E essa liberdade, sabe, que eu acho muito boa. Hoje eu não trocaria por uma loja, mesmo. Desabamento em São Mateus. Polícia indicia 2 pessoas por acidente em obra na zona leste de São Paulo. A Polícia Civil indiciou sob suspeita de desabamento doloso com intenção
o dono do prédio e um dos responsáveis pela obra do edifício comercial que caiu em São Mateus. O acidente aconteceu em agosto e matou 10 operários. Outros 26 ficaram feridos. Para a polícia, Mustafa Abdallah Mustafa, proprietário, e Alberto Alves Pereira, apontado como responsável pela obra, não seguiram o projeto e, por isso, assumiram o risco de acidente. De acordo com a polícia, os laudos que vão indicar a causa do desabamento ainda não estão prontos. Em depoimento à polícia, Mustafa, o proprietário, disse que a rede de lojas Torra Torra, locatária do imóvel, pediu a retirada de pilares e divisórias para futuras salas comerciais. Pereira também, em depoimento, negou ter autorizado a retirada das estruturas e diz ter alertado Mustafa sobre a necessidade de reforço na construção. A rede Torra Torra afirma que está colaborando com as investigações. A Salvata Engenharia não se pronunciou sobre o assunto. E, segundo o Tribunal Regional do Trabalho, foi fechado hoje um acordo de indenizações. Serão pagos R$ 165 mil para as famílias de cada um dos 10 trabalhadores mortos. Também foram definidas indenizações para os feridos. Segundo o TRT, a decisão é definitiva e não cabe recurso. Laudo conclui que gás matou família em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. De acordo com a polícia, os exames mostraram que havia acúmulo de monóxido de carbono no imóvel. Com isso, ficou comprovado que as mortes se deram em decorrência do aquecedor de água instalado no local, que era impróprio para o gás que abastecia o apartamento. Entre as vítimas estavam 3 meninas de 7, 11 e 16 anos, um menino de 12 anos e a mãe das crianças, Dina Lopes da Silva. As conclusões do laudo inocentam o boliviano Alex Guinoni Petraza, que era namorado de Dina e que chegou a ser preso, suspeito de ter envenenado as vítimas. Em Pretória, o último dia de velório de Nelson Mandela é marcado por confusão. Sepultamento acontecerá no domingo. Desde cedo, cerca de 50 mil pessoas aguardavam em filas quilométricas para se despedir do ex-presidente. Em um momento, os portões do Union Building foram fechados, o que causou revolta em quem esperava havia horas para ver o caixão. Houve correria e tumulto. A polícia teve dificuldade para conter a multidão. Após a confusão, o velório continuou normalmente. Muitas pessoas se emocionaram ao dar o último adeus a Madiba. Amanhã, o corpo será levado para a aldeia de Cuno, onde será sepultado no domingo. A cerimônia será reservada a familiares e amigos. Hoje, um ensaio da chegada do corpo aconteceu no local. Segundo informações, o funeral será realizado de acordo com as tradições da etnia Xhosa, a qual Mandela pertencia. O fim de semana será de calor aqui em São Paulo, já que uma massa de ar seco será responsável pela diminuição de nuvens e aumento da temperatura. Vamos ver agora em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O sábado será de chuva e tempo abafado em grande parte do país. A frente fria que estava sobre o sudeste estacionou sobre a Bahia. Ela provoca chuva no sul do estado e também no centro-norte de Minas e do Espírito Santo e no Tocantins. E provoca temporais em Goiás e no Mato Grosso. Nas demais áreas da porção norte, o céu fica com muitas nuvens, faz calor e podem ocorrer pancadas de chuva, com exceção da faixa que vai do norte do Maranhão até Alagoas, onde não chove. Tempo firme também na maior parte da região sul e de São Paulo. Nas demais áreas do centro-sul do país, sol com pancadas de chuva. Máximas amanhã de 24 graus no Distrito Federal e de 37 em Teresina. Em São Paulo, o fim de semana será de sol e temperatura em elevação. No centro-oeste, calorão de 36 graus em Votuporanga. No extremo norte do estado, pode chover rapidamente à tarde por causa do calor. Máxima de 29 em Franca. E na faixa leste, o dia começa nublado, mas o sol aparece. Máxima de 27 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Amanhã, na capital, o sol brilha entre algumas nuvens, mas não chove. Máxima de 27. No domingo, tempo firme também, com máxima de 29. E na segunda, a nebulosidade aumenta e o céu fica nublado, mas sem chuva. Máxima de 26 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!
A árvore de Natal do Vaticano é inaugurada. O pinheiro de 30 metros de altura foi trazido da região da Bavária, na Alemanha. A cerimônia de inauguração da árvore de Natal marca oficialmente o início da temporada de festas no Vaticano. A árvore ficará na Praça São Pedro até o início do ano que vem. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A partir do ano que vem, todos os automóveis novos produzidos no Brasil deveriam contar com freio do tipo ABS e com airbag. O freio desse tipo diminui o espaço e o tempo que o carro demora para frear. O airbag é aquela bolsa de ar que infla quando o carro bate, atenuando o impacto da pancada. Esses aparelhos salvam a vida de milhares de pessoas. Essa foi uma decisão tomada em abril de 2009, que os carros deveriam ter aqui no Brasil. Faz mais de 5 anos, pois. Desde então, as fábricas são obrigadas a produzir uma proporção cada vez maior de carros com esses equipamentos de segurança, comuns em todo o mundo civilizado. Faz anos. Pois bem, esta semana o governo disse que pode adiar para 2016 a implementação total desse programa de segurança. Quer dizer, só em 2016 todos os carros viriam obrigatoriamente com freios ABS e airbags. Por quê? Porque o aumento no preço dos carros poderia elevar a inflação, diz o governo. Porque certos modelos de carros populares mais antigos não poderiam ser mais fabricados. Algumas montadoras de carros e sindicatos estão fazendo esse lobby. Bom, governo, montadoras e até sindicatos tiveram 4 anos para resolver os problemas de preço e emprego. Além do mais, por que os preços precisam subir? Porque precisa haver demissões. Os trabalhadores não podem ir para outra linha de montagem? Ou será que algumas fábricas querem apenas manter uma linha de produção de um produto ruim e lucrativo? As montadoras de carros no Brasil são muito protegidas. O imposto de importação de carros é alto. Há um monte de outras medidas para dificultar a competição com importados. Além do mais, essas empresas protegidas não divulgam balanços no Brasil. Não sabemos se merecem tantos benefícios e tanta proteção. E com tanto ano de proteção, não poderiam ter ficado mais eficientes fazendo carros melhores e mais seguros? Por último, o governo quer fazer mais um remendo na economia, que é muito mal administrada. Como a inflação está alta, o governo faz gambiarras para evitar que ela suba mais, em vez de tomar medidas sérias. Como agora, se o preço do carro pode subir, empurra-se com a barriga a instalação de equipamentos de segurança, que já deveriam estar nos carros faz muito tempo. Se vai morrer mais gente, se mais gente vai ficar aleijada, não importa muito. Boa noite. Caso Alstom, procurador que teria engavetado cooperação internacional entre o Brasil e a Justiça Suíça, no caso que apura a corrupção entre a multinacional francesa e o governo paulista, volta de licença e retoma as investigações. A repórter Fernanda Azevedo está no Ministério Público Federal e tem outras informações. Estela, o procurador Rodrigo de Grandes, que estava de licença desde o início de outubro, já retornou às suas atividades e, segundo a assessoria de imprensa do Ministério Público Federal, ele mesmo vai retomar as investigações do caso Alstom. A Alstom é uma multinacional francesa que é investigada por suspeita em fraudes em licitações por pagamento de propina ao governo do estado de São Paulo em obras de expansão do metrô, corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O procurador é investigado pela Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília desde o fim de outubro por não ter atendido às solicitações de cooperação feitas pela Justiça da Suíça, que também investiga a atuação da Alstom. Por causa dessa falta de colaboração do Brasil, parte das investigações internacionais sobre a Alstom tiveram que ser arquivadas. A Corregedoria deve concluir as investigações sobre a atuação do procurador no início de 2014. Rodrigo de Grandes não foi afastado do caso. Em novembro, a Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal renovou o acordo de cooperação internacional com a Justiça da Suíça. Laerte. Obrigado, Fernanda. E já estão presos mais 2 condenados do Mensalão. Com
Com prisão decretada pelo STF, Pedro Henri entregou-se hoje na Polícia Federal em Brasília. Antes renunciou ao mandato de deputado federal pelo PP de Mato Grosso. Pedro Henri foi condenado no processo do Mensalão a 7 anos e 2 meses de prisão. Na carta de renúncia, disse que não havia provas contra ele e que trechos incompletos de depoimentos levaram os ministros do STF a entendimento equivocado. Agora, dos deputados federais condenados, apenas João Paulo Cunha, do PT, ainda se mantém no cargo. Valdemar Costa Neto e José Genuíno já haviam renunciado. Ontem, quem se entregou foi Rogério Tolentino, ex-advogado de Marcos Valério. Ele foi condenado a 6 anos e 2 meses de prisão e já está na penitenciária José Maria Alquimim, na Grande Belo Horizonte. Máfia do ISS. Ex-auditor fiscal diz ao Ministério Público que até bancos pagavam propina para ter descontos em impostos. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, o auditor fiscal Luiz Alexandre de Magalhães, que fez acordo de delação premiada em troca de redução da pena, disse em depoimento ao Ministério Público que, além das construtoras, outros setores tinham acertos paralelos para redução de impostos, empresas de estacionamento, segurança privada e até bancos. De acordo com o jornal, o auditor revelou que o esquema envolvia outros fiscais e era liderado por Ronilson Bezerra Rodrigues, então subsecretário da Receita Municipal, que chegava a faturar 6 milhões de reais em uma semana. No entanto, Luiz Alexandre de Magalhães não revelou os nomes dos fiscais que atuavam no esquema e nem por quanto tempo essa arrecadação milionária teria durado. E o jornal diz ainda que a Controladoria Geral do município já investiga auditores de outras áreas da prefeitura e tem uma lista de 10 nomes. São pessoas que atuavam atraindo empresas para o esquema. A investigação é ampla e envolve servidores públicos e inúmeras empresas. Esta semana, o MP divulgou uma tabela que estava em um dos computadores do auditor Luiz Eduardo de Magalhães. Nela aparecem mais de 400 nomes de pessoas físicas e de empreendimentos que podem ter pago propina aos fiscais. A Prefeitura de São Paulo vai notificar os responsáveis pelos empreendimentos que aparecem na lista. Eles terão que mostrar documentos que comprovam que pagaram o valor correto do imposto, ou então terão que reembolsar os cofres públicos. Em troca de grandes descontos no ISS, o Imposto sobre Serviços, essas empresas pagavam propina aos fiscais que emitiam guias com valores bem abaixo do devido. De acordo com a contabilidade que aparece na planilha, estas empresas pagaram 29 milhões de reais ao grupo. Vereadores de oposição ao prefeito Fernando Haddad, do PT, protocolaram na Câmara pedido de criação da CPI do ISS. Para a comissão seguir adiante, são necessárias 28 assinaturas. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O PSOL realizou o seu 4º congresso, onde fez balanço, elegeu novo presidente e lançou o candidato próprio à presidência da República nas eleições de 2014. E quem vai falar sobre a evolução do Partido Socialismo e Liberdade é o deputado federal Ivan Valente, ex-presidente nacional do PSOL. Obrigado, deputado, por estar aqui. Bom, foi um congresso com debates candentes. Havia 3 pré-candidatos à presidência da República, porque era uma decisão do partido ter candidato próprio. E, finalmente, houve a escolha do senador Randolfo Rodrigues, do Amapá. Mas eu quero saber como é que ficou o clima entre aqueles que disputaram tão ardentemente essa escolha. O partido ficou um pouco rachado? Não, Maria Lídia, pelo contrário, eu acho que o Randolfo, primeiro, ele teve mais de 52% dos votos. A nossa ex-deputada, Luciana Genro, teve a metade disso. E os outros candidatos não concorreram. Então, agora, nós estamos procurando uma composição, inclusive, em que a Luciana Genro pode ser a vice do Randolfo Rodrigues, porque é o nome hoje que tem a maior visibilidade pública, é um nome que pode incidir sobre os movimentos de juventude que foram tão fortes nesse ano. E por que o senhor acha isso?
que ele pode incidir exatamente sobre esses movimentos de juventude que em junho, naquelas jornadas, nos protestos de rua, mostraram que não querem saber de partidos políticos. Pois é, mas aí é que está a questão. Eu acho que talvez o PSOL tenha sido o partido mais preservado. Né? Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, os deputados do PSOL circularam em todas as passeatas, muito bem recebidos, né? E porque a identidade com a pauta da educação pública, da saúde pública, Mas quem estava lá naquela passeata reconhecia esses membros do PSOL que lá estavam? Por exemplo, nosso mandato, o mandato do deputado Chico Alencar, o Randolfo Rodrigues, são pessoas que têm uma longa tradição. O nosso senador, apesar de ele ter uma aparência de jovem, criança, ele já é avô, entende? Ele já tem vários mandatos de deputado estadual, agora senador pelo Amapá, o mais votado da história do Amapá, entende? Um destacado senador da República. Pelo Congresso em Foco, ele foi eleito um dos melhores senadores da República. Então, ele é uma candidatura que está acompanhada do programa, do projeto do PSOL. Mas ele ainda não é propriamente um nome nacional para uma eleição majoritária como da presidência da República. Vocês acreditam que vão ter tempo e condições para que ele tenha a visibilidade necessária para criar essa imagem, fortalecer essa imagem nacional? Olha, certamente, Maria Lídia, o pessoal vai crescer nas eleições. Eu vou dizer porque ele cresceu nas eleições municipais, que eram mais difíceis. Nós elegemos um prefeito de capital, fomos para o segundo turno em Belém do Pará, tivemos 28% no Rio de Janeiro, em segundo lugar, e várias capitais nós tivemos acima de 10%. E agora a eleição presidencial é mais programática, mais ideológica. Nós já tivemos a candidatura da Heloísa Helena, que foi muito bem, e a do Plínio de Arruda Sampaio, embora numericamente apareça que não tenha ido tão bem, ela foi muito bem politicamente. Agora, quando vocês lançam o candidato próprio, embora numericamente saibam que acaba sendo muito difícil ser competitivo, o olhar fortalecer o legislativo, a presença do PSOL, é isso que vocês querem? Eleger mais uma bancada, com mais gente? O PSOL certamente dobrará no mínimo a bancada federal, mas mais do que isso... Quantos tem? Nós temos 3 deputados federais e um senador, né? Certamente o PSOL pode chegar a 6, 8, 10 deputados em todo o Brasil. Mas por quê? Bom, o senhor já triplicou, daqui a pouco o senhor está quadriplicando. Não, porque o potencial está ligado ao quociente eleitoral. A Luciana Genro mesmo foi vítima disso. Ela teve 130 mil votos e não chegou no quociente eleitoral. Mas agora o pessoal tem chapas maiores, né? E além do mais, ele é um partido reconhecido pela ética na política, pela defesa de princípios, né? E pelo vigor. Né? Pelo vigor pela da crítica e contundência. Política. Mas eu tenho aqui uma questão. Vocês já se colocaram muito como oposição ao PT, ao governo Lula, Dilma, e havia um destaque nesse sentido. Recentemente eu tenho ouvido o PSOL se apresentando como o partido, como uma alternativa de mudança para o Brasil. Mas acontece que eu estou ouvindo essa mesma coisa de Aécio Neves, de Eduardo Campos, até do PP de Paulo Maluf. Outro dia eu estava vendo, também falando que era o partido que ia promover mudança. Quando vocês falam que são alternativa de mudança, mudança em que sentido? Em todos os sentidos, Maria Lídia. Eu vou lhe dizer, talvez seja o único partido... Sim, mas o que é o destaque dessa mudança? Vamos pegar a parte de economia. Por exemplo, é o único dos candidatos que estão colocando o seguinte, essa ideia do tripé econômico, que é o superávit primário, que é o câmbio flutuante, que é o arrocho fiscal, não é defendida pelo pessoal. A taxa de juros lá em cima, nós somos a favor de uma auditoria da dívida pública. Nenhum partido defende isso, porque metade do orçamento vai para pagar juros do Brasil. Isso é uma parte. A defesa das questões sociais, dos direitos humanos, nós nos destacamos, porque nós não temos vínculos com o setor econômico. E é isso que nos separa, inclusive, do mensalão e do trem-salão agora, do PSDB.
A minha última questão, eu vi uma nota hoje que o PSOL vai apresentar um projeto de legalização da produção e comercialização da maconha no Brasil nos mesmos moldes do que foi aprovado no Uruguai. Procede essa informação? Não, isso nós não discutimos ainda programaticamente. Nós entendemos que a experiência uruguaia... Mas já vai ter projetos nesse sentido? Não, de quem que é? Nós não discutimos isso ainda. Ainda não? No programa e no partido ainda não. Nós entendemos apenas que a lei antidrogas que foi aprovada no Congresso, que é baseada na repressão apenas, é um retrocesso. E a experiência uruguaia aponta noutra direção, entende, para resgatar, para separar o que é um usuário e um traficante, o que é saúde pública, o que é o combate ao narcotráfico. Mas nós não temos ainda um projeto de lei elaborado nessa direção. Agradeço muito sua entrevista. Eu que agradeço, boa noite, deputado. Estela. A seguir, Atlético Paranaense e Vasco são punidos por briga de torcidas. E tio do ditador da Coreia do Norte é executado acusado de traição. Ele era considerado o número 2 no poder. A execução foi anunciada pela TV estatal do país. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Domingo, 10h30 da noite, a TV Gazeta exibe o 10º troféu Mesa Redonda Celso Cardoso. Estela, um prêmio destinado aos melhores do Campeonato Brasileiro, escolhidos em votação popular no site gazetesportiva.net e após avaliação de uma comissão de jornalistas de todo o país. Entre os jogadores presentes no evento, Luiz Ricardo, que se destacou pela Portuguesa, mas agora é o mais novo reforço do São Paulo. Nova casa, novo time, novos pensamentos. Você já praticamente anunciava aqui poucas horas antes de acertar com o São Paulo, agora é definitivo. E imaginar o que para 2014? De cara você já sabe, é para resolver um problema que o São Paulo há muitos anos tenta, que é o da ala direita. Agora é oficial. A gente entendia que aquele momento que a gente estava passando, as coisas não poderiam ser esclarecidas como deveria. Mas tudo deu certo, graças a Deus. E agora vamos curtir as férias, né? Mas já com expectativa de um ano bastante promissor. E você chegou num bom momento, porque o Ceni confirmou presença, Muricy mais 2 desses 3 anos com você pelo menos. E continua a mesma gestão no São Paulo, porque a situação vencerá as eleições também. Tudo encaminhando para aquele momento que você sempre procurou na carreira, Luiz? Sem dúvida nenhuma. Segundo o Rogério, já foi falado que o São Paulo não fez um bom campeonato esse ano. E para o ano que vem realmente vai ter algumas mudanças. E eu vou ter também passar por elas. Atlético Paranaense e Vasco da Gama são punidos pelo STJD por brigas de torcida. O Atlético Paranaense, mandante da partida realizada em Joinville, recebeu a maior pena. A violenta briga entre torcedores de Vasco e Atlético Paranaense na Arena Joinville, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, e resultou na prisão de 3 torcedores, além da internação de outros 4 em hospital da cidade, foi julgada hoje pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Caracterizado com maior responsabilidade, o Atlético Paranaense, mandante do jogo, foi condenado com a perda de 12 mandos de campo, sendo 6 deles com portões fechados. O clube paranaense também deverá pagar uma multa de R$120 mil. Já o Vasco foi punido com 8 mandos de campo, sendo 4 com portões fechados, além de uma multa de R$80 mil. Punição que só vale pelos jogos da CBF, então o Atlético Paranaense poderá jogar na Libertadores normalmente. E punição que tem se tornado inócua. O Atlético Paranaense jogou em Santa Catarina por quê, Estela? Porque a torcida brigou no estádio em Curitiba. Voltou a brigar em Santa Catarina. Então, você simplesmente tirar o mando de campo não traz, a gente tem visto isso, a violência não diminuiu por causa disso. Então, talvez fosse necessário realmente uma pena maior, mais pesada, quem sabe até a exclusão do clube de determinada competição. Talvez seja a única linguagem que o clube também vai entender. O Vasco designou advogados do próprio clube para defender torcedores que foram presos em Santa Catarina. O Grêmio deu mais de R$1 milhão para a torcida organizada, o que comprova a íntima relação entre clube e torcedores organizados.
E na Argentina, Celso, o futebol também foi marcado por chocantes cenas de violência. O que era para ser uma festa se transformou em catástrofe. Dia 12 de dezembro, a torcida do Boca Juniors comemora o dia do clube. Mas assim como no ano passado, a festa não acabou bem. As celebrações na principal avenida da capital argentina aconteciam sem maiores incidentes até que um grupo resolveu subir no teto de um restaurante. A polícia, de choque, foi tirá-los de lá e a confusão começou. De um lado, os policiais atiravam bombas de gás, enquanto do outro, a torcida do Boca respondia tirando pedras, paus e garrafas. Pelo menos 2 torcedores e 5 policiais ficaram feridos na confusão. No ano passado, a festa dos torcedores também teve brigas e com incidentes mais graves, já que lojas foram invadidas e saqueadas e torcedores foram presos. Assim como no Brasil, isso é a situação da Argentina, no que toca a violência é muito séria, muito grave. Com certeza, Celso, lamentável. E será definido amanhã o adversário do Atlético Mineiro nas semifinais do Mundial de Clubes da FIFA. O anfitrião Raja Casablanca e o Monterrey do México lutam por um lugar nas semifinais contra o time brasileiro. Enquanto isso, o Atlético segue treinando em busca do título inédito. O Mundial de Clubes será disputado com a bola da próxima Copa do Mundo, a Brazuca. Por isso, o Atlético Mineiro já está usando o novo instrumento de trabalho nos treinos em Marrakech. A qualidade da bola dividiu a opinião de 2 atacantes do grupo. Particularmente, eu não gostei não, viu? É uma bola pesada, né? A gente estava acostumado com a outra bola, que é mais leve. Dá para você colocar o efeito na bola e essa tem que pegar bastante firme nela. Ela ficou mais rápida, né? Mas acho que ninguém reclamou. Acho que hoje todo mundo já acostumado com essas bolas já, né? Antigamente, quando a gente jogava na rua, aquelas bolas de capotão, era mais complicado. E não é só a bola que é a mesma da Copa. O espírito do time para essa competição também é de Copa do Mundo. Todos queriam estar aqui no lugar da gente. Então, por isso que a gente está encarando de uma forma mesmo de Copa do Mundo, né? Acho que é bom para o currículo, é bom para a história do clube, é bom para o jogador, né? Então, por isso que a gente está encarando com bastante seriedade. O Galo estreia no torneio contra o vencedor de Raja Casablanca e Monterrey do México, que se enfrentam amanhã. Copa do Mundo, a FIFA disponibilizou vários centros de treinamentos e hotéis em todo o Brasil para que as seleções escolhessem onde se concentrariam para o principal torneio de futebol do planeta. Estela, mas nenhum agradou a seleção da Alemanha, que vai colocar dinheiro do próprio país para construir a base ideal por aqui. À primeira vista, pode parecer um projeto de mais um resort paradisíaco no litoral brasileiro. No entanto, estamos falando do Campo Bahia, o quartel-general germânico para a Copa do Mundo. Na manhã de hoje, a Federação Alemã de Futebol deu um passo à frente dos adversários, anunciando a construção do próprio centro de treinamento a 30 quilômetros de Porto Seguro, na Bahia. Com a ajuda financeira de investidores, o local de concentração contará com 65 salas e terá a atmosfera de uma vila, proporcionando a máxima tranquilidade para os comandados de Joachim Löw. O ambiente é muito importante durante um torneio e a sensação de confinamento deve ser evitada a todo custo. A atmosfera do grupo deve ser positiva e a acomodação é muito importante para isso. Quando você leva mais de 3 horas para chegar ao aeroporto por causa do trânsito, as coisas se tornam desgastantes. E é isso que queremos prevenir, afirmou o ex-jogador Oliver Bierhoff, coordenador técnico da seleção alemã. Ainda valorizando a questão da distância, um campo de treinamento será construído a menos de 1 quilômetro do complexo de acomodações. Pelo Grupo G, a Alemanha estreia no Mundial em Salvador, contra Portugal. A segunda partida será contra a Gana, em Fortaleza. Já o terceiro e último jogo da primeira fase será em Recife, contra os Estados Unidos. Isso é planejamento e o centro de treinamento vai ficar para o Brasil. Falando em estrutura, né? A Alemanha vem com tudo então para a Copa. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. É com você, Laerte. Há poucos dias do Natal é grande o movimento no maior centro de comércio popular da capital paulista. Os consumidores vão às lojas da região da rua 25 de março à procura de presentes. Nos shoppings, a agitação também é grande, mas nem todo mundo está disposto a gastar muito.
Renato, aos 8 anos, sabe bem o que quer de presente. E o pai sabe bem que quer gastar o menos possível. Estou procurando um boneco que é muito elástico, que o meu pai viu, mas só que era muito caro, então ele vem procurar aqui na 25 de março. A gente vem dar uma olhada aqui, que costuma ser mais barato, né? A gente mora aqui, tem a facilidade, né? Então vale a pena, além do passeio, né? A região da 25 de março tem fama de preço baixo, mas em contrapartida exige fôlego. Quem cansa, senta na calçada mesmo. Mas por bons negócios, tudo bem. O 25 de março vale a pena. Os preços estão bons, mais ou menos? Ah, beleza. Alguma coisa que chamou a atenção, que você fala, nossa, vale muito a pena? Capinha para celular. São muito baratas e muito lindas. Há vários turistas por aqui, gente do Brasil todo que se encanta com apresentações inesperadas. A música do menino peruano Anki, de 10 anos, parou a 25. Chama a atenção, a gente dá uma relaxada. Mas no caixa tem comerciante reclamando. Bastante gente tem, mas só que o movimento não está muito bom, está meio parado, né? E assim, muitas pessoas vêm para cá na 25, mas só que não vem intenção muito de comprar, mas é andar para ver os preços. Eu tô achando melhor. Eu tô achando. Os preços estão melhores ou seu bolso está melhor? Meu bolso está melhor, eu acho. O preço não tá bom não, tá caro. Há menos de 2 semanas para o Natal, o comércio está aquecido, mas algumas pesquisas indicam que a euforia de consumo está menor este ano e que a maioria quer gastar menos com presentes. Aqui em São Paulo, em especial, a intenção de compra é a mais baixa dos últimos 7 anos. A gente continua comprando de coração, mas valores menores. Nós temos uma inflação e os salários não estão acompanhando a inflação. Então, acho que vai ser um pouquinho mais fraco. Segundo o levantamento da Boa Vista, administradora do Serviço de Proteção ao Crédito, de cada 10 consumidores, 7 disseram que vão comprar menos presentes. O gasto médio por artigo neste Natal é de R$ 65. Entre os itens mais desejados, sapatos e vestuário. Quem optar pela internet, o Procon orienta a fazer compras até a próxima segunda-feira para garantir a entrega. Nos shoppings, já há promoções estampadas nas vitrines. E os centros comerciais devem ampliar o horário de atendimento até a meia-noite na véspera do Natal. Os presentes são caros, realmente. Só que acontece o seguinte, com muito amor, carinho, a gente consegue as coisas. Pouco de amor e um presentinho. E um presentinho, é claro. Desde que chegue com amor e carinho. Oh, oh, oh! Feliz Natal! Policiais australianos serão acusados pela morte de um estudante brasileiro no país. 4 oficiais serão acusados pelo crime de agressão com um agravante de lesão corporal. A ação dos policiais resultou na morte do estudante brasileiro Roberto Laudísio Curti, de 21 anos. Segundo o Ministério Público, existem provas suficientes para acusar os policiais que, segundo a promotoria, agiram de forma imprudente e perigosa. Roberto morreu após ter recebido 14 disparos de armas taser, que dão choques elétricos, durante uma perseguição que envolveu vários policiais. Os oficiais tinham recebido uma denúncia de que um jovem havia roubado 2 pacotes de biscoito em uma loja de conveniência. Antes do incidente, o estudante brasileiro havia sofrido um surto psicótico após supostamente ter usado LSD. O caso aconteceu em março do ano passado. Tio do ditador da Coreia do Norte é executado acusado de traição. Jang Song-tak era considerado o número 2 no poder e foi mentor do atual governante do país, Kim Jong-un. A execução foi anunciada pela TV estatal do país. Tak teria confessado ter tentado derrubar o governo. A Coreia do Sul declarou estar profundamente preocupada com o que chamou de regime do terror, promovido pelo governo de Kim Jong-un. Na Tailândia, forças armadas aceitam dialogar com líderes da oposição. O objetivo do encontro seria chegar a uma solução para a crise política do país. Os manifestantes defendem que uma liderança não eleita assuma o governo e que a premier Yingluck Shinawatra deixe o poder. A premier afirma que não irá renunciar.
Na Ucrânia, governo negocia com a oposição solução para a crise política. O encontro foi liderado pelo presidente Viktor Yanukovych, que propôs decretar uma anistia aos manifestantes presos. Os protestos na Ucrânia começaram há 3 semanas, após o governo cancelar um acordo com a União Europeia por causa de pressões da Rússia. No Chile, campanha presidencial do segundo turno é encerrada com Michelle Bachelet liderando as pesquisas. A ex-presidente socialista aparece com 63% das intenções de voto, contra 33% da candidata governista Evelyn Matthei. As eleições acontecem no domingo. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite. E o Jornal da Gazeta volta amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você, um ótimo fim de semana. Hoje, 10h20 da noite, no Tudo Seu, Zé Armando Vanucci relembra as melhores matérias do ano numa retrospectiva.